Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Esse é o nosso terceiro vídeo e, dando sequência, eu queria falar um pouquinho sobre o diagnóstico de doenças prostáticas. E para começar, eu vou introduzir dois exemplos que eu vou pedir para o Dr. José Eduardo comentar, dois pacientes hipotéticos. Então, o primeiro paciente é o seu João, ele tem 48 anos, ele não sente nada e ele tem um histórico na família que o pai teve câncer de próstata. E o segundo paciente é o seu Pedro, ele tem 51 anos, ele reclama que acorda 3 a 4 vezes à noite para fazer xixi, ele refere que o jato da urina é fraco. O que esses dois pacientes teriam a ganhar indo no neurologista? Queria que você comentasse de forma didática e de forma separada para a gente entender um pouco mais sobre cada um deles. O primeiro paciente é um paciente jovem, 48 anos, que não tem nenhum sintoma, mas tem um antecedente muito importante. Tem uma pessoa, um homem na família, que teve câncer de próstata. Esse paciente faz muito bem em urologista. Mesmo sem ter nenhum sintoma, ele tem um risco aumentado de desenvolver a doença ao longo do tempo, então é muito importante que ele inicie precocemente a busca por uma doença na próstata, em especial o câncer de próstata. Em uma primeira consulta, vai ser avaliado e nós vamos conversar com ele para entender se ele tem outros problemas de saúde, saber se ele está tratando desses outros problemas de saúde. Nós vamos entender melhor esse antecedente familiar, vamos ver o grau de parentesco com a pessoa que teve o câncer de próstata e vamos iniciar um screening, ou seja, uma busca diagnóstica para ver se ele tem algum sinal de que ele possa ter um câncer na próstata. Esse é o paciente que nós urologistas estamos em busca de resgatar, como a ginecologista faz com as mulheres. Esse é o paciente que não precisa ter 48, ele poderia ter 32 ou 35. É importante você consultar um urologista para que a gente possa orientar sobre as mais diversas doenças de cada faixa etária. Então, depois de conversar com esse paciente, nós vamos partir para um exame físico. O exame físico especial com enfoque na próstata é feito através do toque retal. A gente consegue ter uma boa ideia do tamanho da próstata, da consistência da próstata e de alguma possível alteração, por exemplo, um nódulo, ou seja, um caroço na área externa dessa próstata que pode indicar alguma doença. Feito o exame físico, encontrado ou não alguma alteração nesse exame, ou seja, mesmo o paciente com uma próstata normal, ele vai ser encaminhado para fazer uma dosagem de PSA. Como nós comentamos em vídeos anteriores, o PSA é um exame fácil de ser obtido através da corrente sanguínea que consegue dar uma informação importante para a gente. Sobre o toque retal, é importante a gente salientar que é um exame que faz parte do exame clínico completo, não dura nem 10 segundos, ele é indolor e ele pode avaliar todas as características que comentamos aqui. Além disso, também é possível avaliar alterações intestinais na região do reto. Nós sabemos que o câncer do colo retal é um dos principais cânceres que acomete homens e mulheres. O segundo paciente hipotético, o Sr. Pedro, de 51 anos, que já apresenta alguns sintomas relacionados à micção, será também avaliado quanto aos seus outros possíveis problemas de saúde. As mais comuns, pressão alta, diabetes, vamos entender como que está o controle de possíveis comorbidades nesse paciente. Em seguida, vamos ao exame físico da mesma forma. Examinaremos a próstata através de um toque retal para que a gente possa, já imaginando nesse paciente que possivelmente ele vai ter uma próstata de tamanho aumentado por conta dos sintomas que ele vem apresentando, o toque retal vai conseguir demonstrar para a gente alguma alteração da mesma forma que no primeiro paciente. Então nós vamos tentar identificar o tamanho aproximado dessa próstata, a presença de algum nódulo, alguma alteração na sua área externa e também possíveis doenças ali na região perineal. Esse paciente também será encaminhado para a realização de um PSA, mesmo a gente já tendo a hipótese de uma doença benigna, uma hiperplasia prostática benigna. Além disso, para esse paciente é importante a gente ter uma mensuração mais precisa do tamanho dessa próstata. A gente consegue obter isso através de um exame de ultrassom
um exame simples de ser realizado, que também agrega informações como o tamanho da próstata, o aspecto da bexiga desse paciente, e nós sempre pedimos para que esse exame também mostre se há ou não algum resíduo de urina na bexiga. Durante a realização desse exame, o paciente vai ao banheiro urinar e retorna para complementar a parte final do exame, para que a gente veja se houve um bom esvaziamento da bexiga ou não. Especificamente no primeiro paciente, assintomático, não tinha sintomas nenhum de urina, e ele foi no médico, nós pedimos os exames e detectamos um nódulo, uma característica sugestiva de uma doença maligna. Então, quais são as características que a gente precisa continuar a investigação? Esse primeiro paciente vai voltar em consulta com o resultado do PSA e eventualmente algum outro exame que a gente tenha solicitado. Valores de PSA acima de 4 levantam a suspeita de que possa ter alguma doença na próstata. Se confirmada essa alteração, um PSA elevado em 2 dosagens no curto espaço de tempo, sem uma história sugestiva de um processo inflamatório na próstata, a gente vai optar por prosseguir a investigação em busca de diagnosticar ou excluir um possível câncer de próstata. E nesse caso específico desse paciente, apesar de nós termos como consenso um valor de 4, é importante saber que não existe um valor padrão. Nesse caso específico, nós poderíamos considerar até um PSA um pouco mais baixo, 2,5. Por quê? Porque ele tem histórico familiar, ele é um paciente relativamente jovem, a gente tem que baixar um pouco mais essa régua para poder se investigar esse paciente um pouco mais a fundo. E é muito importante lembrar que alguns tipos de tumores de próstata não elevam o PSA. É uma porcentagem pequena dos tumores, mas esses pacientes muitas vezes não são diagnosticados porque fazem segmento só com o PSA, deixando de lado o toque retal. No próximo vídeo, aprofundaremos um pouco mais o tema câncer de próstata e discutiremos a sequência para o diagnóstico do nosso paciente João. No momento oportuno, discutiremos novamente a respeito das doenças benignas, que é o exemplo do segundo paciente, do nosso paciente Pedro.